Boa tarde E a todos. A palestra que será ministrada agora tem como título Efeito da Paisagem sobre Metacomunidades de Peixes, ministrada pela doutora Sandra Maria Hartz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esta palestra faz parte do primeiro webinário em Ecologia e Evolução, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFES. A palestrante, doutora Sandra Maria, possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é professora titular do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora 1C do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ocupando o cargo de diretora do Centro de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de ecologia de populações e comunidades, atuando principalmente nos seguintes temas: ecologia trófica e comportamental, diversidade funcional e filogenética, fragmentação e nucleação de habitat em ecossistemas terrestres e aquáticos inseridos na Mata Atlântica e nos Pampas. Então, ok, agora, doutora Sandra, seja muito bem-vinda no nosso obrigada. webinário e pode iniciar sua apresentação. Então tá, boa tarde a todos. Caio, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, rever os amigos. As palestras estão sensacionais. É uma honra estar junto com esses pesquisadores fantásticos e eu espero poder contribuir um pouquinho com o webinar de vocês, mostrando uma das linhas de pesquisa que eu tenho desenvolvido junto ao meu laboratório de pesquisa, o LEPEC, aqui na URGS, que é sobre o efeito da paisagem sobre metacomunidades de peixes. Vamos lá. Podemos pensar inicialmente que vivemos num mundo em que a continuidade de condições e recursos no espaço e tempo é exceção, não? Com isso, na paisagem, nós temos, para os organismos, de uma forma geral, hábitats favoráveis e desfavoráveis para as espécies. Essa questão da natureza e da visão da natureza como entidades discretas e distribuídas no espaço, sobre parâmetros biológicos, na ecologia, vem sendo já estudada há bastante tempo. Tudo começa com a própria relação espécie-área, que talvez seja a única lei, entre aspas, que nós temos na ecologia, que foi desenvolvida por Arrhenius, o Arrhenius botânico, filho do Arrhenius químico, né, no início do século passado, e que todos nós conhecemos que ao aumentar a área, né, de determinado habitat, nós temos o acréscimo de novas espécies sendo encontradas ali. Essa ideia de relação espécie-área do Arrhenius foi, então, aplicada pelo Preston na década de 60 em ilhas, em faunas insulares. E o Preston foi o que, de certa forma, fomentou, digamos assim, contribuiu para os trabalhos de MacArthur e Wilson sobre a teoria da biogeografia de ilhas, né? Que foi um livro extremamente importante na história da ecologia e que, basicamente, o que a teoria da biogeografia de ilhas nos diz é que o número médio de espécies numa determinada ilha é o resultado da interação entre o tamanho dessa ilha e a sua distância do continente. Mais ou menos numa mesma época, no início da década de 70, o Levins traz para a literatura ecológica a teoria de metapopulações, que nada mais é do que populações, subpopulações ou populações locais ligadas pelo movimento de indivíduos, né, entre essas populações locais.
Então, aqui, na teoria de metapopulações, abre-se um paradigma um pouco diferente, que na teoria da biogeografia de ilhas, até então, a ideia era que a gente estava querendo saber questões relativas a um determinado habitat local. Na teoria de metapopulações, uma das variáveis mais importantes seria a dinâmica de manchas ocupadas. Quantas manchas essa população, essas subpopulações estão sendo ocupadas. Então, passa-se a ter uma ideia não mais local, e sim mais regional desses parâmetros biológicos estudados. E a teoria de biogeografia de ilhas, ela foi, digamos assim, a base para toda a pesquisa de fragmentação, levando, então, essas ilhas insulares para ilhas de habitat, rodeadas de não mais habitats de oceano, né, mas de outros tipos de habitats, e que isso, então, fomentou toda, por exemplo, aqui o trabalho de Ayler, em 2002, que passou, então, toda essa teoria de fragmentação, passou de uma visão biogeográfica de ilhas para uma visão de ecologia da paisagem, ou seja, essas ilhas, entre aspas, não estão mais inseridas dentro de uma matriz inóspita, e sim de diferentes possibilidades de matriz. Então, a ecologia da paisagem, e aqui eu falo em paisagem no sentido da abordagem ecológica Senso-Metzger, que tem como conceito um mosaico de hábitats favoráveis e desfavoráveis para uma determinada espécie ou comunidade, onde nós teríamos, então, as unidades da paisagem, que seria basicamente a matriz, aquele habitat mais abundante numa determinada região, manchas e corredores. E a escala, a extensão, seria dependente dos organismos, ou do organismo em questão. Então, a ecologia da paisagem, ela permitiu a integração dessa heterogeneidade espacial e do conceito de escala na análise ecológica. E, claro, com o advento, na década de 70 e até hoje, com o aumento da tecnologia das imagens de satélite, aqui nós temos uma imagem de satélite do campus, aqui onde eu estou aqui neste prédio, tá? Eu estou falando da universidade, e com todas as geotecnologias que foram sendo desenvolvidas, e estão sendo desenvolvidas ainda, para a identificação e mapeamento das unidades de paisagem, a ecologia de paisagem hoje se tornou um campo teórico e técnico também importantíssimo para os ecólogos, na medida em que nós podemos agora tentar saber as inter-relações entre hábitats que antes eram vistos numa ecologia antiga, tradicional, inseridos num contexto interno, digamos assim, local de análise. E o termo paisagem na literatura aparece com o nosso, já foi falado hoje na palestra, do Alexander von Humboldt, que é realmente o pai da geografia, da biogeografia, né, muito importante para a geografia, onde ele falava que a paisagem é a característica total de uma região terrestre. Bom, e os habitats aquáticos? Muito bem, se nós pensarmos numa questão histórica entre a ecologia da paisagem e a limnologia, que seria o estudo dos ecossistemas aquáticos continentais, né? Nós podemos pensar que eles tiveram pontos de partida semelhantes, na medida em que ambos tinham visões da relação entre os elementos em um local. Porém, historicamente, eles foram tendo trajetórias históricas diferentes. Então, o pai da ecologia da paisagem, como a gente entende hoje, é Carl Troll, que a partir de 1939, ele é que unificou, digamos assim, os conceitos
trabalhos, né, da geografia com a ecologia, porque a paisagem dentro da geografia, ela é discutida desde o século XIX, né, e a partir mais ou menos do meio do século passado, com Troll e depois Forman e outros autores, ela foi sendo, essa paisagem, digamos, geográfica foi sendo incorporada dentro da ecologia. E a limnologia, então, o Troll tinha essas relações horizontais, quer dizer, ele estava interessado nessas relações dos elementos dentro de um determinado local, mas a ecologia de paisagem passou a trabalhar com relações horizontais nesses espaços, né, geográficos. Enquanto que a limnologia, ela muito também começou, digamos assim, né, com talvez o primeiro trabalho publicado seja esse de Forbes, em 1887, o lago como um microcosmo, né, a ideia também da limnologia, trazendo essa ideia do próprio conceito de ecossistema, né, e que depois, com Lindemann, trabalhando na dinâmica trófica dentro desse lago, ou seja, todas as relações de trocas de matéria e energia entre os elementos dentro deste lago, a ecologia aquática, ou a limnologia, passou a ser, digamos assim, o alvo das relações que eu chamo de verticais dentro de um determinado ambiente. Porém, no final do século passado e no início desse século, a gente tem alguns artigos muito importantes que começaram a sair na literatura, como esse de Schlosser, de 91, falando sobre a importância do uso do solo do entorno desses riachos e qual a importância disso para os ciclos de vida dos peixes migradores. Esse é um artigo muito importante, assim, histórico, digamos, dentro da ecologia aquática, e também o artigo de Olden e colaboradores, em 2001, na Ecologia, onde eles trabalharam uma série de lagos no Canadá, se eu não me engano, e eles mediram a importância do isolamento, ou da posição desses lagos na paisagem sobre sobre a composição dos lagos. Então, lagos que eram físico-quimicamente muito semelhantes, tinham composições de espécies muito diferentes em função desse grau de isolamento. E desde então, essa época, culminando com o último artigo publicado, isso saiu esse ano, em 2020, do Almeida Gomes e de uma série de outros colegas, de uma revisão sobre como que a paisagem, né, afeta os ambientes lênticos, no caso aqui só, eles verificaram que eles fizeram uma revisão e até 2018 haviam poucos trabalhos ainda dentro da ecologia aquática sobre essa perspectiva, tá? Sendo que a área, o tamanho desses ambientes lênticos ainda era a variável mais preditora, mais trabalhada, e que os anfíbios e os insetos eram os organismos mais estudados. Mas a gente sabe que, e eles fazem uma belíssima discussão sobre essa questão histórica também da paisagem dentro dos ambientes lênticos, que não é só a área, mas o grau de isolamento e a posição na bacia de drenagem, como que essas variáveis atuam sobre as comunidades aquáticas. E, principalmente, se os fatores em escala regional seriam tão ou mais importantes que os fatores locais dentro desses ambientes aquáticos. Essa questão do local e do regional tem tudo a ver com o próprio conceito da ecologia de comunidades que o Ricklefs nos traz em 2008, um artigo muito impactante, e falando que aqui o título é muito chamativo, está desintegrando a ecologia de comunidade. Na verdade, o Ricklefs entende que a ecologia de comunidades, como pensando em comunidades locais,
ela não existiria, digamos assim, porque as comunidades não são entidades fechadas. Ele fala mesmo que a presença e a abundância de uma determinada espécie num local, ela pode ser dependente de interações com populações que não ocorrem ali, ou seja, inclusive processos históricos podem estar sendo importantes. Então, os processos regionais e pensar comunidades somente num processo regional, essa é a ideia do Ricklefs. E isso tem tudo a ver com o conceito de metacomunidades, que é um conceito que aparece na literatura por Wilson, em 92, estou vendo, não é relativamente, não é novo, né? Que seria, então, essa ideia de conjunto de comunidades locais ligadas entre si por movimentos de espécies, pela distribuição, né, pela movimentação de espécies entre essas comunidades, tá? Então, a composição de espécies num determinado local, essa figura eu tirei do trabalho de Brown, ela, na verdade, tem, então, tanto a questão local das condições de recursos e condições locais, quanto também processos e mecanismos importantes do ponto de vista regional, que seria a dispersão das espécies nesse espaço, nessa paisagem, tá? E, claro, graus de distúrbio que estariam tanto numa escala local quanto regional. Então, essa questão da dispersão e das condições locais na dispersão regional levou a autores, e aqui é uma figura do Logue, que, na verdade, quem trabalha com metacomunidades, na verdade, pensa em 3 eixos importantes, que seria a própria dispersão, quer dizer, a capacidade dispersiva, e aqui também a percepção de como as espécies ou os indivíduos percebem a paisagem, né? A heterogeneidade ambiental, ou seja, as condições locais dos hábitats, e aqui a ecologia aquática trabalha bastante nisso, né? Todas as questões, por exemplo, de física e química da água. E também um outro vetor, que seria a equivalência, quer dizer, o papel funcional, como que as espécies efetivamente, e questões também relacionadas a nicho e questões aleatórias estariam envolvidas nessa capacidade de se manter num determinado habitat e se dispersar para outro, tá? Fazendo com que, então, os ecólogos tivessem proposto 4 modelos ou arquétipos teóricos em relação a isso, quer dizer, se nós estamos, a espécies sortem, né, essas condições, o que vale são as condições ambientais locais sobre os outros eixos. O efeito de massa, o mass effect, faz com que a gente tenha realmente heterogeneidades, mas a dispersão aqui, ela é alta, então as espécies podem chegar mesmo em comunidades que não tenham condições locais muito adequadas. A dinâmica de manchas, o path dynamics, é um balanço, quer dizer, então, as manchas não seriam heterogêneas, a gente teria condições locais muito semelhantes, então, o que valeria realmente é esse trade-off entre competição e dispersão nas espécies internas, então, o ambiente não seria um fator importante, e se nós temos o modelo neutro, na verdade, nós temos espécies funcionalmente muito equivalentes e que, na verdade, os processos estocásticos e eventos deriva, né, de espécies estaria ocorrendo nessas metacomunidades, tá? Claro que foi o Wilson o que propõe, né, o conceito de metacomunidades, mas todo mundo fala no artigo de Leibold, quando a gente pensa no próprio conceito de metacomunidade.
E basicamente, então, esses processos que estariam, então, ocorrendo para organizar, digamos, essas comunidades, essas metacomunidades, teria um balanço entre heterogeneidade ambiental, onde aqui o mecanismo seria a limitação de dispersão, eu tenho lagos bem isolados, ou um aumento de dispersão, né, a possibilidade de dispersão, que a gente teria, então, lagos extremamente, ambientes, né, com metacomunidades extremamente conectadas, que a gente teria um efeito de massa, e uma mescla entre esses dois processos, nós teríamos o species sorting. Há uma revisão maravilhosa na literatura em relação a ecossistemas aquáticos, que é de Reino e colaboradores aqui, onde eles falam que, na maioria dos ecossistemas aquáticos, o que a gente vê na literatura são mecanismos de species sorting, tá? E é importante, então, com a ideia da metacomunidades, entender que a dispersão é um processo fundamental para estruturar esses ambientes na paisagem. E a gente tem que entender que a dispersão, ela vai depender da permeabilidade da matriz, que é uma coisa que na teoria da biogeografia não tinha, né? Na capacidade das espécies, quer dizer, a capacidade de se deslocar, tamanho corpóreo, elementos... tamanho corpóreo é um proxy importante para essa questão de capacidade, e o próprio grau de isolamento das manchas, distância entre esses lagos, tá? Muito bem, então, as metacomunidades em ambientes aquáticos, elas têm tanto as condições locais, quanto, então, essa configuração espacial, as distâncias entre os ambientes estudados. Só que, para ambientes aquáticos, a gente precisa do que a gente chama de uma conectividade estrutural, a gente precisa da existência de corredores efetivos de habitat, tá? E esses corredores efetivos de habitat, eles podem ou não ser funcionais, eles podem ter uma conexão estrutural, mas eles podem não ser nós podemos não ter uma conectividade funcional, que seria exatamente a resposta comportamental dos organismos em utilizar ou não, e isso faz com que, então, essas conexões possam funcionar como filtros distintos para a dispersão de peixes, no caso aqui que eu estou falando. Então, se nós temos maior conexão, maior probabilidade de colonização, e se houver uma extinção local, a gente tem uma maior possibilidade de recolonização. Se diminuir a conexão, há uma maior probabilidade de extinção local e, na verdade, as condições internas do habitat são as forças mais efetivas sobre a riqueza e composição. Então, o que a gente vem fazendo aqui no nosso laboratório é tentar propor modelos que nós quantifiquemos esses filtros por uma ideia que já na ecologia de paisagem em ambientes terrestres já tem há bastante tempo, que é a distância de custo, quer dizer, haveria, além dessa distância, desse deslocamento, dentro desses corredores, haveriam atritos, né? Possibilidades menores ou maiores desse deslocamento do indivíduo nesses corredores. Então, a gente está dando, nós, além de mapearmos esses corredores, nós, então, demos valoração para esses tipos de corredores. Que ecossistemas aquáticos a gente trabalha aqui? Eu estou trabalhando há bastante tempo com lagoas costeiras. Lagoas costeiras são lagos rasos que têm ou não influência salina, né? E essas lagoas costeiras, o Rio Grande do Sul é talvez o estado que tem o maior número de lagoas costeiras no Brasil, e
são sistemas bastante produtivos e biodiversos, são ambientes geologicamente muito recentes, sofrem uma pressão humana violenta, porque a maioria, né, da população humana está no litoral, e fornecem inúmeros serviços ambientais, não só de água, pesca, recreação, enfim, uma série de serviços. Então, de uma maneira geral, os objetivos que a gente vem trabalhando é como que a estrutura da paisagem, a posição e a configuração espacial das lagoas afeta a diversidade e riqueza de peixes em lagos costeiros, na costa atlântica do Brasil aqui, da América do Sul, porque a gente está trabalhando também com o pessoal do Uruguai. Então, nós temos uma hipótese geral de que realmente, sim, Rickliff tem razão, a escala regional, e aqui no regional eu estou falando tanto em bacia hidrográfica como em ecorregião aquática, influencia a escala local sobre a diversidade de peixes. E a gente está trabalhando com número de espécies, riqueza, composição e diversidades alfa e beta, taxonômica e funcional, tá? E funcional baseado nos grupos funcionais de Dumey e de Moliot, principalmente relacionado à capacidade natatória, então, morfologia, né, tipo de nadadeira, posição das nadadeiras peitorais, relação, comprimento, altura do corpo, e relações com a alimentação. Tamanho de olho em relação ao tamanho da cabeça, abertura bucal, posição da boca, uma série de características, atributos em relação a essas espécies. E aqui a gente tem uma figurinha desse trabalho que mostra que se a gente aumenta o número de espécies, a tendência, se cada espécie tem uma história funcional diferente, você tem uma relação aqui, né? Aumentando o número de espécies, você aumenta a diversidade funcional. Mas em muitos lugares você não encontra isso. Você começa na verdade, quando você aumenta o número de espécies, mas você não tem um aumento nessa diversidade funcional, na verdade, você tem uma redundância funcional. Então, muitas espécies tendo esses padrões de locomoção e de alimentação muito semelhantes, tá? Então, no primeiro momento, nós trabalhamos no litoral norte do Rio Grande do Sul. São 41 lagoas aqui que nós temos, e essas lagoas todas fazem parte de uma mesma bacia hidrográfica, que é a bacia hidrográfica do Rio Tramandaí, que onde também, além dessas lagoas, a gente tem 2 rios aqui que descem, aqui é a serra, né? Aqui nós estamos bem na porção austral da Mata Atlântica. Então, o Maquiné e o Três Forquilhas, eles drenam, então, para essas lagoas, e nós temos, então, nesse sistema, essas lagoas têm um grau de conexão, algumas isoladas, outras conectadas, nós temos 3 lagoas, desculpe que é um barulhinho, não sei se vocês estão ouvindo, porque o meu computador, de vez em quando, dá umas coisinhas aqui. 3 lagoas que têm influência salina por esse estuário, que é pequeno, tá? São em torno de 121 espécies de peixes, a parte taxonômica está bem resolvida. Existem estudos limnologicos clássicos na década de 80 e 90 sobre qualidade de água desses lagos. Aqui algumas figuras, aqui é o estuário, né, do Tramandaí, as lagoas adjacentes. Algumas lagoas, então, próximos ao estuário são mais urbanizadas. Aqui a gente tem lagoas mais ao norte, mais ao sul, onde a gente ainda tem dunas, e as lagoas mais ao norte, onde basicamente o uso do solo é agricultura, pequenas fazendas. Pois bem, então nós trabalhamos com mapas de uso e cobertura da terra, imagens Landsat Spot, de 2002 a 2012, nós fomos a campo para validar a cobertura e uso do solo, fizemos toda a parte de geoprocessamento,
e usando métricas de paisagem no ArcGIS e no IDRISE. Começamos a fizemos todo um banco de espécies, presença e ausência dessas espécies através de coleções de museu, mas nós gostaríamos de ter também um banco de dados padronizado. Então, nós, durante 4 anos, amostramos essas 40 e tantas lagoas, com métodos, com o mesmo esforço e método de coleta, com redes de arrasto manual e redes de espera de diversas malhagens. Então, a gente possibilitou ter 2 assembleias, 2 conjuntos de espécies, que algumas têm uma inter-relação entre si, mas são um pouco diferentes, de indivíduos de margens rasas e abertas, e indivíduos de maior tamanho, espécies de maior tamanho, ocupando áreas mais profundas e vegetadas nos lagos, tá? E essas espécies, então, também foram todas categorizadas em relação a medidas, foram pesadas, enfim, visto a parte do conteúdo estomacal, então a gente categorizou as espécies por grupo trófico. Então, que variáveis de paisagem são essas? Então, essa aqui é a imagem georreferenciada, a área, tamanho das lagoas, a forma das lagoas, que é a relação entre perímetro e área, tem uma formulinha aqui, a distância da lagoa ao mar, tá? Nós fizemos uma proposição, um modelo quantitativo do que a gente chamou de conectividade primária, que seria a relação de quanto uma determinada lagoa está conectada com seus vizinhos, levando em consideração a área desses vizinhos e o tipo, comprimento e atrito das conexões, como eu falei antes. E a conectividade estuarina seria exatamente essa distância de custo até o estuário, tá? Levando em consideração apenas a distância que de um determinado organismo teria para chegar até o estuário, levando em consideração também a questão dos atritos e dos tipos de canais. E também trabalhamos com o coeficiente de variação da área. A gente usou mais de 20 imagens de satélite em datas e tempos diferentes para verificar se essas lagoas, por serem rasas, poderia ter alguma relação de modificação da área. E fizemos, então, em termos de uso e cobertura dos lagos, um buffer de avaliação, de percentual de classes de 50, 100, 250 e até 500 metros entre si. Então, aqui está uma variação gráfica da conectividade primária e aqui um modelo visual da variação da conectividade estuarina. Então, os tipos de uso e cobertura do solo, então a gente gerou percentuais de composição de dunas, a parte de agropecuária, floresta, silvicultura, lavoura, estrada, áreas urbanas, mineração, aqui tem um pouco de mineração de areia, né? E as conexões, tanto as conectividades primárias estuarinas, quanto também percentual de áreas úmidas, açudes e também o arroz, porque eu tinha uma ideia de que a questão, aqui o arroz irrigado é muito forte na planície costeira, então que o próprio arroz poderia ser um corredor de habitat. Depois de nós trabalharmos na bacia do Tramandaí, nós ampliamos a área de estudo, então hoje a gente trabalha numa escala de ecorregião aquática, nós estamos já com 129 lagoas, isso foi um trabalho em parceria com a professora Ana Petri, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que, junto com vários outros colegas, compilou uma série de dados de lagoas ao longo da costa e também no Uruguai aqui, e onde, então, nós estamos trabalhando agora sobre essa perspectiva de ecorregiões aquáticas, e que aqui eu vou trazer apenas rapidamente, isso está sendo trabalhado agora, não tem nada muito publicado,
de dados que a gente, então, está avaliando as pressões antrópicas dessas lagoas, avaliando, então, percentual de agricultura, e aí usando os mapas produzidos pelo projeto Mapa Biomas, e um percentual de urbanização através de uma variável, de um proxy que a gente determinou aqui, que seria a emissão de luz noturna pelas imagens do NOAA, né, lá dos Estados Unidos, onde, então, essa luz noturna, ela tem uma alta relação entre densidade populacional e emissão de luz, né. E aí, aqui nessa segunda etapa, digamos, do projeto, a gente está trabalhando com buffers de 1 a 5 quilômetros. Muito bem, para a bacia do Tramandaí, nós, naqueles 4 anos, então vamos a alguns resultados, nós temos 80 espécies amostradas, tivemos, né, aqui um pouco da diversidade desses bichos. Em relação ao número de espécies, a gente já publicou isso na hidrobiologia e fizemos, então, avaliando sempre a autocorrelação espacial e usamos como variáveis tanto a conectividade primária, a estuarina, a distância e a área. Aqui nós não usamos a forma dos lagos, foi pena, porque isso depois vocês vão ver que vai ser bem importante para a diversidade funcional. E dividimos também as espécies em grupos de espécies eminentemente de água doce, as que têm uma tolerância a ambientes salobros e as espécies estuarinas. E de todos os melhores modelos foi realmente a área e a conectividade estuarina, a conectividade primária aqui. Tudo bem, alguns modelos são plausíveis, mas nós achamos que a conectividade, essa entre os lagos, ela poderia ser muito mais importante para a ecologia populacional das espécies e nem tanto para o número de espécies encontradas nos lagos. E, bom, tanto a conectividade estuarina sendo importante, a gente sabe que os níveis de salinidade em lagoas costeiras são um filtro ambiental extremamente importante para a presença das espécies nesses lagos, tá? Depois nós partimos para a avaliação da diversidade beta entre esses lagos, através da dissimilaridade Jacquard, e nós usamos o método da Anderson aqui, que seria essa diferença na distância dos pontos individuais até o centroide. A gente calculou, então, a diversidade desses lagos, né? E nós dividimos, então, os lagos em características semelhantes. Então, fizemos um dendrograma de similaridade, encontramos 3 grupos nítidos de lagoas dentro dessa paisagem, onde nós podemos ver aqui que a gente tem, então, um grupo com as lagoas maiores, um grupo que tem as lagoas com uma conectividade estuarina maior e com formas também mais diversas, e um grande grupo seriam as espécies menores, as lagoas menores, com um grau de conectividade não muito grande, e com essa variação do coeficiente da área, né, por serem menores. E nós vimos que não houve diferença dos grupos, né, da diversidade beta dos grupos dentro dessas lagoas. Então, o teste de permutação aqui não nos mostrou diferença na diversidade entre os grupos, né. Então, se nós pensarmos um pouquinho, essa diversidade é baixa, não difere muito entre os grupos de lagos, a diversidade alfa é predita por área. Então, a gente realmente tem essa questão de quanto mais área, mais... achamos que isso é uma questão também do efeito de borda, né? Mais hábitat sendo adicionados. Mas a gente sabe que esses lagos, essas lagoas, elas são, em estudos anteriores, elas não são homogêneas. E isso, então, indica que a dispersão é alta, as manchas não são homogêneas, isso nos faz pensar que
o processo que estaria, então, organizando essa metacomunidade estaria exatamente dentro do modelo do efeito de massa. E nós amostramos depois, em 2014 e 2015, os canais, e vimos que há uma total correlação entre as espécies que estão nas lagoas com as espécies que estão nas conexões. Então, realmente, as espécies estão por todo o sistema, e aí nós temos um trabalho do Moliot aqui, que é muito legal, que ele fala das implicações para manejo dentro dessas perspectivas de metacomunidades. E se nós temos uma perspectiva de efeito de massa, os atributos ecológicos a serem preservados seria, então, a densidade regional das populações, essa questão da dispersão, muito importante, uma diversidade também regional de hábitats e, muito importante, a prevenção de uma homogeneização biótica. E as prioridades para a estratégia de manejo seria olhar para o tamanho dos canais, então, realmente, os corredores aqui são fundamentais, limitar a pressão de pesca e manter essa heterogeneidade entre as lagoas. Então, nós falamos em diversidade beta e alfa, agora vamos falar um pouquinho sobre composição. Então, será que esse efeito de massa pode ser discutido quando avaliamos a composição? Então, pensem nas duas assembleias que a gente, aqui das margens, aqui de zonas mais profundas. Nós temos espécies endêmicas nesse sistema, isso é muito raro. Endemismos em sistemas aquáticos costeiros é raro, tá? Porque são sistemas geológicos muito novos, mas nós temos uma espécie de ciclídeo e 2 espécies de peixe-rei no sistema. E nós temos também espécies alóctones que invadiram, que tiveram eventos recentes de colonização, de 8 anos para cá, e achamos que realmente o arroz pode estar fazendo essa homogeneização biótica, porque o sistema onde nós trabalhamos, ele é muito próximo à bacia da Lagoa dos Patos. E esses sistemas na Lagoa dos Patos, aqui é uma parte da Lagoa dos Patos, esse sistema aqui é cheio de arroz irrigado. Então, nós entendemos, e até publicamos aqui o início de um estágio de invasão de um outro cascudinho, quando nós amostramos os canais, né, que esse é a ligação, digamos assim, de dispersão entre espécies que não fazem parte dessa bacia hidrográfica, podem, então a parte sul desse sistema é onde as espécies estão adentrando. Fizemos também uma autocorrelação espacial entre a composição e a distância dos lagos por mantel, né? Vimos que as assembleias de margens rasas, elas não tiveram correlação, mas de espécies maiores, sim. Então, realmente, as espécies maiores, lagos mais próximos entre si, têm composições semelhantes. E quando a gente faz essas relações com o uso e cobertura da terra, a gente vê que essas espécies maiores não estão nem aí para o uso e cobertura, ou seja, elas se dispersam na paisagem e, dependendo do uso do solo do entorno, não tem relação, mas as espécies pequenas de margem, sim, a partir de um buffer de 100 metros, né? Que a gente já vê essa relação entre o tipo de uso do solo e a composição. E aí, fazendo uma análise de redundância, que é uma análise de regressão multivariada, a gente vê, para essas assembleias de margens, que daqueles tipos de solo, o percentual de floresta é o que explicou. Então, realmente, quando a gente tem margens mais florestadas, a gente tem composições um pouco diferentes. Mas, além disso, a distância do mar, as próprias conexões e a quantidade dessas conexões também foram importantes para esses organismos. E para as espécies de maior porte, somente
a área e a conectividade primária, isso corroborando o que a gente já viu lá da parte da autocorrelação espacial. Esses R's ajustados nessas regressões, eles são pequenos, isso na literatura é usual, tá, gente? Esse trabalho aqui de Sharma e colaboradores, eles avaliaram tanto processos espaciais quanto locais para lagos também no Canadá, e eles encontraram apenas 19% dessas variáveis explicando a variação da composição dos peixes. Isso é usual, a gente ver essa variação. E aqui, claro, né, as espécies nativas, onde os ambientes, né, a parte local e as variáveis ambientais mais importantes, e as variáveis de distância de paisagem, muito mais importante para as espécies alóctones ou exóticas. Então, nós realmente entendemos que nós estamos na frente, né, sobre um efeito de massa nessa metacomunidades, mas que, infelizmente, a gente esperava que a cobertura uso do solo fosse mais importante nesse conjunto de dados, não foi, mas fazendo o mesmo, utilizando o mesmo conjunto de dados, mas aqui apenas, agora olhando o fitoplâncton nessas lagoas, sim, os autores, a gente colaborou aqui com o pessoal da FURG, encontrou que a diversidade beta, ou a cobertura do uso do solo, ela é o principal fator que explica a variação da diversidade beta entre fitoplâncton nessas lagoas. Então, mostrando essa importância de que dependendo do organismo que a gente está trabalhando, as coisas mudam de resultado. Rapidamente, então, que aqui eu já estou na minha hora, a gente, então, trabalhou com diversidade funcional também, utilizando, então, os atributos, medimos diversidade taxonômica de Simpson, riqueza funcional, equidade funcional e distância funcional entre os lagos. Nós fizemos aqui uma análise matemática um pouco diferente, propomos um modelo conceitual de qual dessas variáveis explicaria as diversidades funcionais aqui, e vimos que a forma dos lagos contribuiu muito mais do que a área para a diversidade taxonômica, e a conectividade estuarina aqui também colaborando para a riqueza funcional. Então, as áreas mais conectadas ao estuário realmente trazem uma riqueza funcional maior, e a dispersão e a equidade não foi predita, teve relações muito pequenas, e isso em função de que há uma dominância muito grande de espécies funcionalmente redundantes no sistema. As espécies estão por todo o sistema, e as que são dominantes, as mais abundantes, são funcionalmente redundantes, tá? E essa questão da forma, isso tem a ver um pouco com a teoria de lagoas rasas, que o Schaefer está trabalhando aqui, isso depois, se quiserem, a gente pode conversar um pouco. E a forma, sendo mais importante que a área para diversidade taxonômica e riqueza funcional, tem a ver que com esse aumento do perímetro, essa relação perímetro-área, aumenta maior a entrada de nutrientes, tá? E essa dominância de espécies funcionalmente redundantes, isso também, eu penso que pode haver um constraint, uma limitação filogenética em relação a como esses lagos foram, quer dizer, os grupos de peixes que invadiram esses lagos quando eles foram formados, tá? Rapidamente, então, aqui nessa escala maior, em ecorregiões aquáticas, a gente tem dois grupos, então, os lagos mais ao sul, os lagos mais a sudeste. A gente viu, então, aqui apenas os dados de riqueza, número médio de espécies por lago. Aqui o grupo do Sudeste, então a gente vê que as lagoas, os grupos do Sudeste tendem a estar mais inseridas numa paisagem urbana,
tá? Que é a quantidade de luz, né? Enquanto que as lagoas do grupo 2, que são essas lagoas aqui da região sul, estão inseridas numa paisagem mais agrícola do que urbana, a despeito de que o urbano está crescendo aqui. E para o grupo dessas lagoas do Sudeste, a agricultura e essa variação de percentual de agricultura ao longo dos anos, pelo mapa biomas a gente pode fazer isso agora, foi o que mais explicou a riqueza total de espécies, e aqui, nos grupos do Sul, sim, a agricultura e a urbanização começa a ter também uma importância maior. E aqui também, porque nas lagoas da região sudeste, elas estão mais próximas do litoral, o ambiente urbano ele é bem próximo, só que eles têm alguns mecanismos, né, que é essa liberação, que é a Lagoa Embocica, no Rio, que eles ligam as lagoas ao mar. Então, a composição desses lagos é muito diferente, mas como a gente está avaliando só número de espécies, a questão, por isso, da urbanização não é muito importante nesse grupo aqui, tá? Então, todas essas variáveis que eu falei, elas são potencializadas com os efeitos antrópicos, né? A gente sabe que o aumento da temperatura altera padrões de distribuição de espécies, e essas mudanças no regime hidrológico causam tanto a total secura de alguns lagos, lagoas, quanto a ocorrência de extrema de temporais, como a total da costa, né, do entorno do litoral desses ambientes, né. E eu encerro aqui com essa revisão bem atual, que saiu agora em 2020, do Reino, de novo, falando que se nós quisermos exatamente pensar em mudanças climáticas, e nós temos que pensar os lagos na era desses waterscapes, quer dizer, nessas grandes paisagens aquáticas, e nós temos que sair dessa ideia de sair de se mover para além de um único lago, né, e para que a gente possa manter serviços ecossistêmicos e biodiversidade, tá? Perspectivas, nós estamos trabalhando agora na diversidade beta dentro das ecorregiões, isso vai sair, já foi aceito na Biogeography, no web, no seminário do ano que vem eu mostro esses resultados. Eu quero trabalhar com diversidade filogenética também, e avaliar a dispersão efetiva dessas, por marcadores moleculares desses peixes entre esses lagos, tá? Eu quero agradecer bastante os meus colegas e parceiros, o Fernando Becker, meu colega aqui, a Ana Petri, sensacional, Aninha, e principalmente os meus alunos, porque a gente não é nada sem os alunos, né? A Thaís, que foi uma grande parceira nossa, hoje ela é pós-doc em Viçosa, o Lucas, a Elise, o Rafael, enfim, todos os alunos, tá? Eu agradeço ao programa de pós-graduação da Estadual de Feira de Santana. Eu espero que a gente resista mais 2 anos, já conseguimos, né, o pessoal já conseguiu tirar o Trump dos Estados Unidos, eu espero que a gente resista por mais 2 anos para poder tirar o Bolsonaro, e vidas negras importam, os porto-alegrenses estão muito tristes com o que aconteceu aqui nos últimos dias. Estou aberta a perguntas, tá? Sandra, muito obrigada por sua apresentação. Nós é que agradecemos, viu, a sua disponibilidade. Como é que eu volto aqui para ver vocês? Você encerra a apresentação. Tá, ótimo. Pronto. Isso, então, Sandra, nós agradecemos, em meu nome, em nome do PPG Ecoevol, a excelente apresentação, muito interessante, e um trabalho intenso, Sandra, ficou muito claro para nós que estamos assistindo, que trabalho intenso vocês estão fazendo com as lagoas. É muito interessante isso, muito interessante mesmo.
E nós temos aqui algumas perguntas, e tem até algumas coisas minhas também que eu vou comentar. Aí, vamos lá, então. Algumas perguntinhas. Emanuele Eugênio pergunta como podemos otimizar as metacomunidades. O que ela chama de otimizar as metacomunidades? Seria, na verdade, manter Eu não sei, porque tem uma segunda pergunta. Será que a segunda pergunta esclareceria, assim, daria uma luzinha? A segunda pergunta é, da Emanuele também. Poderia ter uma pesca em metacomunidades sem afetá-las negativamente? Sim, então, é a discussão do Moliô lá, né? Na medida em que você entende que o sistema ele está baseado num efeito de massa, na medida em que as espécies podem se dispersar, e é aquilo que eu falei, que é o efeito de massa, quer dizer, a dispersão é o processo mais importante nesse sistema. Se você mantém essas conexões, tá, você pode ter a pressão, digamos assim, o que eu quero dizer é que a pressão de pesca, ela vai ser, ela pode ser potencializada para todo o sistema, entendeu? Então, essa possibilidade de recolonização, isso possibilita, então, que a gente possa pensar em algumas cotas locais de pesca, fazendo com que, se há essa recolonização das espécies, e a gente acha que as lagoas maiores e as lagoas que têm uma forma, essa relação perímetro-área, são as áreas fonte dessas lagoas menores, mais isoladas, sim, há a possibilidade, sim, de um manejo mais sustentável, digamos assim. Mas nós precisamos primeiro entender como que o sistema de metacomunidades ele funciona. Com certeza. Se ele fosse um sistema muito mais de species sorting, que nós ainda não trabalhamos com... Exato, Miriam, tu tem razão, a gente tem um banco de dados aqui imenso, tá? Possibilidades de análises imensas, certo? E nós ainda não trabalhamos efetivamente testando essas análises com as espécies de menor porte, bem ligadas à zona litoral. Então, talvez essas espécies sejam mais species sorting do que mass effect. Mas, como essas espécies não são alvo de pesca, as maiores eles são, então eu diria que sim. Eu acho que a gente pode, sim, ter um manejo sustentável. Sim. Miriam, não deixando de responder a primeira pergunta, tá? Otimizar para mim, no caso dos lagos do Tramandaí aqui do sul, onde o Mass Effect é o modelo que predomina, é manter as conexões, tá? É otimizar e manter essas conexões e cuidar para que a gente não aumente na medida em que você tem uma homogeneização total, quer dizer, a diversidade beta aí seja zero, né? Porque... Ô, Sandra, desculpa que eu sou leiga, porque eu trabalho com abelhas. Quando você fala em aumentar a conexão entre as lagoas, o que realmente isso significa? Que eu fico imaginando os peixinhos pulando de uma lagoa para outra. É aquilo que Desculpa, eu te pergunta de leiga, total. Não, Miriam, isso é importante. Em ecologia aquática, isso é um pouco diferente da ecologia terrestre, né? Imagina, claro. De paisagem, de ecologia de paisagem terrestre. Em ecologia aquática, a gente precisa dessa conectividade estrutural, quer dizer, a gente precisa efetivamente ter corredores de habitat aquático. Nós estamos inserindo um conceito que isso aparece na ecologia de paisagem terrestre, que é na paisagem terrestre, por exemplo, as abelhas, né, que voam, enfim, as aves e tal, elas têm uma percepção diferente da paisagem, né?
A despeito de que eu já vi trabalhos, no Congresso de Ecologia de Paisagem, das abelhas, que eles colocaram microchips em abelhas, e eles fizeram uma sacanagem, soltaram as abelhas em diferentes locais da paisagem, e viram como que essas abelhas retornam para os seus, né, para suas colmeias, quer dizer, como que elas percebem a paisagem, e elas usavam sempre um mesmo desenho de rota, ou seja, eles viram que realmente alguns elementos da paisagem eram importantes para ela detectar essas conexões, tá? Nos ambientes aquáticos, tudo bem, a gente tem pouquíssima, por exemplo, os peixes, a gente sabe que ovos de peixes, uma pequena fração são dispersos pelas aves, por exemplo, pelas aves aquáticas. O próprio fitoplâncton é disperso pelo ar, tá? Existe isso. Mas a grande maioria dessa dispersão, ela é a conexão estrutural. Eu tenho que ter aquele canal, aquele, enfim, aquele valo, aquele banhado, né? Enfim. E o que a gente fez aqui foi introduzir conceitos da ecologia de paisagem terrestre na ecologia de paisagem aquática, que é trazer esses filtros de atrito na paisagem para os peixes. Tá? Muito bom. Não, eu consegui fazer a ligação, muito, muito interessante. Tem uma próxima pergunta aqui que fala do efeito de borda, né? Foi de Emanuele também. Eu acrescentei algo a essa questão. Ela colocou, poderia explicar o efeito de borda? Eu entendi que esse efeito de borda que a Emanuele está se referindo, talvez o efeito de borda, que para paisagens terrestres é uma coisa. Para paisagens aquáticas, o efeito de borda seria aquela vegetação que margeia a lagoa, porque ela vai fornecer elementos, né, para a lagoa. Sim, Miriam, é bem pertinente isso. A interface água, só, né, terra, enfim, existe uma grande interface. Esses lagos, por serem rasos, tá, a zona litorânea desses lagos é extremamente extensa. Tá? Quando a gente pensa em paisagens terrestres, tá? Por exemplo, um capão, um fragmento de mata, né? Que a gente tem aqueles efeitos de borda, então a gente tem a zona interna a borda da floresta e a zona interna, né? Numa lagoa, isso tem muito a ver com a morfometria dela. Então, como os lagos costeiros, eles são rasos, são lagoas, né? Então, basicamente é quase tudo borda. Isso que eu quero dizer. As regiões liminéticas, ou as regiões mais profundas desses lagos, onde eminentemente é aquela visão, aquela relação vertical que eu falei, né, que a limnologia tem de produção para fitos, ou, enfim, isso está muito concentrado em pequena parte dentro dos lagos. O que eu quero te dizer é que essa relação entre esse efeito de borda em lagoas rasas, ele é muito grande, muito maior do que lagos, por exemplo, no Canadá, tá? E isso faz com que nós tenhamos uma nova visão da ecologia de lagos rasos. Inclusive, tem até agora tem um evento que eu vou participar o ano que vem, que é exatamente, os lagos rasos têm uma ecologia interna e regional, consequentemente, muito diferentes do que a gente está vendo na limnologia tradicional. Imagino, né? Lagos rasos deve ter o efeito de borda, efeito de temperatura, né? Quer dizer, muito mais variáveis a se considerar, né? Sim, sim. No caso, assim, as macrófitas, enfim, todos os outros elementos nessa paisagem, eles são vitais para a construção do ambiente da lagoa. De comunidades. A gente sabe que aqui os nossos ecossistemas, eu não sei, faz muito tempo eu fui na Lagoa do Abaeté aí,
e tem, eu não sei se a gente está no banco de dados com algumas lagoas na Bahia, mas o vento aqui é um elemento predominante nas nossas lagoas. Então, a gente tem sempre, são 41 lagoas, a gente tem 41 réplicas direitinho de lagos que tem uma margem de um tipo e na região nordeste, onde entra o vento, e uma margem de outro tipo, na região mais a sudeste, onde a gente tem comunidades de peixes diferentes. Então, essa dinâmica de lagos rasos, ela é muito interessante, isso está agora aparecendo na literatura do ponto de vista de ecologia aquática. Agora, quero dizer que eu não trabalho só com ecossistemas aquáticos, né? Eu também trabalho com ecossistemas terrestres. Sim. Na verdade, o que a gente vem fazendo aqui é avaliação de biodiversidade em usos do solo, quer dizer, como que essa biodiversidade seja, eu trabalho com aves, trabalho com anfíbios, trabalho com vários grupos, e então como que esses grupos diversos, como que essa biodiversidade se modifica, no espaço mais do que no tempo é mais difícil, mas como que essa biodiversidade se modifica com o uso do solo. Eu estou trabalhando direto aqui com silvicultura também, em aves, mandei alguns trabalhos para o Caio aí, então, mas a parte da ecologia aquática sempre também, eu fiz meu doutorado nessas lagoas, então, eu acho que a gente tem que ter essa visão integrada, né? Com certeza, e esse efeito de borda na transição, eu acho que isso é perfeito, né? Muitas variáveis a serem consideradas, né? Eu acho muito bacana. Temos aqui uma questão do Leonardo Mesquita. As classes de uso do solo foram obtidas com classificação não supervisionadas ou supervisionadas? Não, sim, nós fizemos validação a campo e, sim, fizemos com supervisionado. E Leonardo Mesquita também fala sobre a redundância funcional, que você mencionou. Esse é um assunto que me interessa muito. Então, ele pergunta, em alta redundância funcional, pode estar relacionado a algum filtro ambiental agindo fortemente nessas lagoas? E eu complemento a questão de Leonardo, colocando como a morfologia dos peixes está relacionada com a redundância funcional. Sim, uma vez que, porque essas métricas de diversidade funcional, ou os componentes da diversidade, riqueza, equidade, dispersão funcional e, consequentemente, a sua redundância, elas são muito dependentes dos atributos que a gente usa. Então, por exemplo, se eu tivesse usado atributos do tipo uso do habitat, ou mesmo padrões reprodutivos, talvez eu teria algum outro resultado. Tá? A gente trabalhou com atributos ligados, então, à morfometria, então, o jeitão, digamos, o jeitão dos peixes, ligados o nosso objetivo era pensar locomoção, né, dispersão desses bichos, e utilização dos recursos, que é, né, se ele comia, enfim, mais piscívoro, mais insetívoro, enfim, come no substrato, come em macrófita, enfim, né. Então, o filtro ambiental aqui, como é o nome dele? Do rapaz, Leonardo. Oi, Leonardo Mesquita. Legal, Leonardo, assim, esse filtro ambiental, a gente está hipotetizando, e agora com o trabalho da Biogeography, isso nós vamos comprovar, esse filtro, ele é histórico. Na verdade, nós, é aquilo que eu falei, por isso, eu ainda preciso trabalhar com essa parte de diversidade filogenética, se realmente a diversidade filogenética é baixa, eu tenho, então, esse constraint filogenético, tá? Não existe um filtro, eu acho que o filtro ambiental mais importante atual é a salinidade, tá? Nas lagoas, com a movimentação dos peixes, tá? E existe um filtro histórico, um filtro anterior, que seria quando essas lagoas foram formadas, porque essas lagoas são geologicamente muito recentes. Então, eu tenho uma hipótese de que apenas alguns grupos
específicos, os caraciformes, principalmente, conseguiram invadir esses ambientes. E eles são, morfologicamente, mesmo um peixe-cachorro, por exemplo, que ele tem uma posição trófica parecida com a traíra, né? Ele é bem piscívoro, mas se tu olhar ele tem um jeitão de lambari, quer dizer, né? Aquela morfologia, aquele jeitão de lambari que quase todas as espécies têm, né? Do ponto de vista morfológico, funcionalmente, os cascudos e os bagres são bichos mais diversos. E esses grupos não são os grupos dominantes nessas lagoas, pelo menos não nas lagoas aqui do sul. Então, e aí, quando a gente, nesse trabalho da Biogeography, a gente propôs um modelo de conexões históricas. A gente propôs um modelo pensando no último máximo glacial, onde a costa brasileira estava recuada uns 150 metros para dentro do mar, entendeu? Então, havia muito mais área descoberta, entre aspas, aqui, e nós, então, propomos modelos, SIG, enfim, de conexões de paleodrenagens, de conexões históricas. E essas conexões históricas explicaram muito a diversidade beta das lagoas. Então, isso é o que está saindo na Journal of Biogeography. Se o Caio quiser me convidar, e aí eu vou querer comer o acarajé aí com você, ano que vem eu mostro os resultados desse trabalho que está saindo agora na Biogeography. Então, sim, existem 2 filtros aqui, o atual, que é a salinidade, e o histórico, que é a formação dessas lagoas. Sim, filtro histórico, muito interessante. Temos aqui uma perguntinha de ambiente urbano. Quando a senhora fala em forma da lagoa, acredito que seja algo mais relacionado à produtividade primária, né, que seja algo mais relacionado à produtividade primária, ou à diversidade de hábitat nas lagoas? Ou não dá para separar? Não, a diversidade de hábitats, tá? Por quê? Porque a produtividade primária nessas lagoas, elas são bastante altas, tá? Por serem lagos rasos, a coluna d'água, ela chega até o substrato, certo? Então, eu tenho produção de matéria orgânica em toda a coluna d'água, tá? Isso independente de ser uma lagoa mais circular ou mais irregular na sua forma. A forma do lago, ele vai exatamente trazer essa questão de uma relação maior do efeito de borda, que a gente estava falando antes, e na possibilidade de eu ter hábitos muito mais diversos. Então, isso faz com que aumente a diversidade taxonômica. Tá? E, junto com a conexão estuarina, a riqueza funcional. Sim. Professora Sandra, doutora Sandra, chegamos ao nosso tempo. Agradeço imensamente sua palestra e agora a nossa discussão, aqui a discussão com as pessoas que colocaram as questões, muito boa, muito ótima, elucidou muitas dúvidas, eu imagino, da cabeça de todo mundo, e eu agradeço muito mesmo. Estou à disposição, tá? Caio, qualquer coisa, escreve aí, estou à disposição e espero, assim, foi uma honra poder, e eu vou participar, porque as palestras estão ótimas, nesse webinar. Parabéns pelo programa de você. E Caio, vamos comer esse acarajé, tá? Pelo amor de Deus. Bora. Eu vou tomar chimarrão aí também. Isso, tá bom. Eu não sou muito do chimarrão, sou mais um chopinho, tá? Mas tudo bem. A gente toma o chimarrão aqui. Tá bom? Beijo grande.